Eu sei que talvez você já tenha pensado se vale ou não a pena você ficar em um Airbnb na tua próxima viagem. E se tu chegou aqui de paraquedas e não sabe o que é um Airbnb, fica que eu vou te explicar. É nada mais, nada menos que uma opção de acomodação para tua próxima viagem. Então, no vídeo de hoje, eu vim trazer os prós e os contras de ficar em um Airbnb. Fica nesse vídeo que eu vou te dar detalhe por detalhe. Bora de vídeo! Olá, tesouros, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Dani Rodrigues, aqui na Dani no Mapa, e no vídeo de hoje eu vim trazer prós e contras do Airbnb. Antes disso, só dois recados bem rápidos. Aqui na descrição do vídeo tem uns links especiais para vocês. Desde chip internacional com desconto, conta com cashback, conta global com até $20 de cashback, seguro viagem, itens essenciais para tua viagem. Então vai lá dar uma conferida, que pode ser que tenha o item lá que você ainda não tem. Então tá aqui na descrição do vídeo. Assim como não deixe de se inscrever no canal, ativa as notificações para você continuar recebendo conteúdo de qualidade. E me segue nas redes sociais que tem muito conteúdo bom. Mas sem mais, bora começar falando sobre os prós e os contras do Airbnb, começando com os prós. Nada mais justo colocar aqui nos prós do que as variedades de opção. Gente, o Airbnb não tem para ninguém. Você consegue alugar uma ilha no Airbnb. Uma casa na árvore, uma casa de vidro, uma casa redonda, uma casa temática. Nessa nossa última viagem em Las Vegas, nós ficamos numa casa cor-de-rosa. Então, para vocês terem noção, a quantidade de opções e também, além da variedade de opções, a variedade de preços. Por incrível que pareça, essa casa temática cor-de-rosa que a gente ficou muito mais barato do que se a gente tivesse ficado na outra casa que nós ficamos quando nós fomos pela segunda vez a Las Vegas. Então, colocando ali sobre preços, a casa temática saiu até mais barato do que uma casa convencional. Então, quanto mais você procura, mais opções você tem e automaticamente o precinho acaba ficando mais barato. Mas para isso você tem que ter uma técnica de procurar no Airbnb, pesquisar e usar as localidades que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Além da variedade de opções, você pode alugar um apartamento inteiro, uma casa inteira, um quarto inteiro. Você também pode escolher as comodidades que fazem sentido para você. Então, por exemplo, eu quero ficar numa casa que tenha lava e seca, máquina de lavar e secar, que para mim é o item indispensável, porque eu gosto de lavar minha própria roupa, não ter que levar para lavanderia. Eu acho uma super comodidade e eu já volto com as minhas roupas todas limpinhas, só boto no armário quando eu volto da viagem. Então é algo que eu não abro mão. E lá você consegue colocar o filtro do que você precisa que tenha naquela casa e vai buscar para você ali por localidades quais são as casas, apartamentos que têm aquele tipo de comodidade. Assim como você também pode filtrar por apartamento, um quarto, uma casa, enfim, tudo, tá? Então tem muitos filtros, isso é algo muito bom do Airbnb. Você consegue filtrar detalhes mínimos, como se tem estacionamento, se tem roupa de cama, então é muito bacana. E eu recomendo bastante para quem gosta de ter comodidade e não ter surpresas. Diferente do hotel, você sabe o que vai ter na casa porque você escolheu aquilo ali, você escolheu as comodidades, então para mim vale muito a pena. Além de você ter flexibilidade nas datas. Muitas vezes o Airbnb, se ele não é tão concorrido, porque dependendo do local, ele pode ser muito concorrido. Se é temático, ele é muito badalado. Mas geralmente você tá lá naquela casa e você deseja ou resolveu estender 1 ou 2 dias, você consegue falar com o anfitrião, faz a reserva pelo aplicativo, ou ele mesmo faz a alteração e gera essa cobrança para você e tá tudo certo. Então é menos burocracia, caso você tenha ali mais flexibilidade de datas, tá? Falando sobre preço, gente, nem se compara. Como eu falei para vocês, o Airbnb acabou trazendo esse pensamento de ser caro, mas ele não é. É falta de informação e falta de saber buscar. Uma dica-chave para você procurar muito bem o seu Airbnb é procurar por localidade. Quanto mais próximo o centro, claro que vai ser mais caro, isso em qualquer lugar, até um hotel. Mas você pode procurar um pouquinho, não tão no centro, mas um pouquinho mais para o lado ali do centro, que você consegue encontrar ótimas acomodações.
Por exemplo, quando a gente ficou em Las Vegas nas 2 vezes, nós conseguiríamos ir a pé tranquilamente, uma caminhadinha ali de 15, 20 minutinhos para Las Vegas Strip, né? Las Vegas Boulevard, tranquilamente, que é o centro ali da cidade. Assim como nós tínhamos várias coisas ao redor. Mercado, Walmart, Dollar Tree, Starbucks, Dunkin' Donuts, todas essas coisas que a gente queria, tava ali perto, tá? Então, verifique também se necessariamente você quer estar no centro ou se você quer ter algumas comodidades, alguns locais perto. E a partir disso, você faz buscas ali pelo mapa para você identificar o que tem em cada região. Nós ficamos em várias regiões, em Los Angeles também, então pra gente, o importante é estar no local e próximo a coisas que a gente quer fazer, próximos a estradas, postos de gasolina, então pra gente está ok. Então, na hora de pesquisar o seu Airbnb, sempre verifique pelo mapa qual é a região que faz mais sentido para você. Falando sobre segurança, Airbnb é muito ok, até porque para você colocar o seu imóvel dentro do Airbnb, tem uma lista que você tem que cumprir para poder sim receber pessoas. E dependendo do país onde você tá, pode ser tanto sensor de monóxido de carbono, detector de fumaça, enfim, várias coisas. Mas no geral é muito seguro e você também consegue ver no momento que você está fazendo a reserva quais são os itens de segurança que tem naquela casa, naquele apartamento, naquela prainha, enfim, tudo, tá? E qualquer problema que você tenha, o Airbnb ele vai te ajudar, assim como um anfitrião. Na nossa última viagem, a máquina de fazer café não estava funcionando. E a nossa anfitriã falou, olha, vai lá, compra uma outra, eu te dou aqui o dinheiro, eu faço reembolso. E eu falei pra ela, não precisa, tá tudo bem, a gente sai pra tomar um café. Então eu não quis. Mas se fosse o caso, se fosse uma coisa assim excepcional, né? Eu preciso tomar um café aqui, eu ia lá, comprava, ela já me faria esse reembolso e tá tudo certo. Assim como itens que você quebra na casa ou qualquer outra coisa, o ideal é que você já fale com seu anfitrião. Olha, caiu uma xícara aqui, você quer que eu faça o depósito pra você? Ou você quer que eu compre uma outra parecida? Gente, combinado não sai caro e tá tudo certo. Então, falando sobre os prós, Airbnb é muito bom. E pra fechar, o pró é você estar imersivo na cultura. Você vai ficar numa casa legítima daquele local, com coisas legítimas daquele local, e dependendo se for, por exemplo, um Airbnb compartilhado, onde você fica só em um quarto, você ainda vai ter a oportunidade de conversar com outras pessoas. Então, no geral, para mim, vale muito a pena. Eu gosto de privacidade e conforto, então eu sempre fico numa casa só minha e pro Jeff, de boinha, sem ter que falar com outras pessoas, e tá tudo bem. Isso é uma escolha de vocês, joia? Agora, vamos falar um pouquinho dos contras? Primeiro, a limpeza e a manutenção. A limpeza e a manutenção, diferente do hotel, é pelo anfitrião. Então, se você fica 15, 20 dias numa casa, por exemplo, não tem ninguém que vai limpar a sua casa, a não ser que você peça para o seu anfitrião pedir para alguém lá fazer algum tipo de lavagem, limpeza, enfim, você se sente incomodado. Assim como roupas de cama. Se você não trocar ou não pedir para trocar, ninguém vai chegar lá na porta do seu quarto, na tua casa, e vai pedir para você trocar, tá? Então, esse tipo de comodidade de limpeza, de serviço, não tem no Airbnb. Você tem que conversar, pedir pro seu anfitrião ou você mesmo fazer. No meu caso, eu pego minha vassourinha, a gente ficou 20 dias, passei uma vassourinha na casa, bati as roupas de cama, lavei roupa de cama. E tá tudo bem. Mas se você não gosta, é bom você saber que tem esse tipo de conversa que você vai ter que ter com o seu anfitrião para você combinar como vai ficar essa parte de higienização. Tanto que no momento que você faz a reserva no site do Airbnb, lá vai ter a taxa de limpeza, que é justamente quando você chega na casa, a casa está limpinha recebendo você. Outro ponto são as regras e as restrições. Eu trouxe como contras porque tem algumas coisas que talvez as pessoas não gostem e também não faz muito sentido, tá? Por exemplo, na casa que eu fiquei, tinha uma regra que a partir das 23 horas você não podia lavar mais roupa, porque a máquina fazia barulho. Eu entendo, mas é aquele negócio. E se eu saio tarde, fico voltando tarde todo dia? Eu não consigo, eu tenho que acordar cedo, botar lá antes de sair, enfim. Mas não é nada assim surreal. Cada local tem uma regra, assim como, não pode fumar, não pode trazer outra pessoa, não pode fazer festa, não pode ligar som alto, não pode trazer pet. Isso vai variar muito de cada Airbnb, tá? Então, isso aqui é uma regra genérica que eu tô falando pra vocês, mas nem todas vão se aplicar ali pro Airbnb de vocês. Mas leiam as restrições para vocês não terem nenhum tipo de problema. Assim como um outro contra são os cancelamentos. Já aconteceu comigo. Uma semana antes de viajar, cancelaram o meu Airbnb para uma viagem internacional. Foi um super desespero, porque quebrou o ar-condicionado, a pessoa não tinha como arrumar, não ia dar tempo.
Então foi uma correria absurda e o Airbnb ainda tem isso. Acontece porque, querendo ou não, a gente depende ali do anfitrião para aprovar a nossa reserva e que dê tudo certo. Como o Airbnb trabalha com a gente nesse caso, que eu achei sensacional. Imediatamente eu já comecei a conversar com uma outra pessoa que já começou a me ofertar. Ela me mostrou outras opções parecidas com o que eu tinha reservado e na mesma localidade. Então foi, opa, excelente, funcionou. A gente escolheu outra, deu tudo certo, foi uma até bem melhor. E a anfitriã ainda colocou a gente numa casa muito mais superior do que a gente tinha comprado, porque eu contei pra ela todo esse perrengue que a gente tinha passado. Então, valeu muito a pena. Outra coisa é a localidade. Como eu falei pra vocês, eu trouxe no pró e trouxe no contra, porque nem sempre você vai encontrar um Airbnb na avenida principal, como acontece nos hotéis. Isso varia muito, mas você consegue sim encontrar bons Airbnbs em áreas centrais. E para finalizar, as taxas extras. Como eu já dei um spoiler para vocês, taxa de limpeza, taxa de manutenção, você vai conseguir ver essas taxas no momento que você está fechando ali a sua reserva, tá? Então, não é nada no escuro e você não vai ter nenhum tipo de surpresa quando você chegar na acomodação, tá? Fica tranquilo que não vai acontecer. Mas existem taxas de limpeza que é a manutenção. Nada mais é do que aquelas taxas que a gente também paga para os hotéis, tá? Trouxe no contra porque não deixa de ser algo a mais. Agora me fala, o que tu achou dos prós e contras? Tu já ficou em algum Airbnb? Tem alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Já teve alguma experiência negativa? Me conta que eu sou fofoqueira e eu quero conversar com vocês. Não deixa de me seguir nas redes sociais e qualquer dúvida, não deixa de comentar aqui embaixo. A gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo e até mais!